Olá, meus amigos do YouTube, que bom voltar com vocês aqui para mais um vídeo especial. Esse vídeo será muito especial, porque o título dele já diz tudo: o batismo no Espírito Santo. Na verdade, esse vídeo é a segunda parte de uma série que nós estamos falando sobre o Espírito Santo. No vídeo anterior, nós aprendemos quem é o Espírito Santo e hoje vamos aprender sobre o batismo no Espírito Santo. Até então, porque o próprio Senhor Jesus falou isso com seus discípulos em Atos capítulo 1. Em Atos capítulo 1, Jesus, estando reunido com os discípulos após ressuscitar, ele disse: olha, não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E então vocês vão ser revestidos de poder no batismo com o Espírito Santo. Ele se referia a Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, e aí vocês vão poder sair e pregar por todo mundo, né? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então nós entendemos exatamente isso, que se você já recebeu Jesus, já se batizou nas águas, já é um cristão, mas ainda não tem o batismo no Espírito Santo, está faltando algo, tem algo incompleto. E nós vamos aprender hoje sobre o que é o batismo no Espírito Santo e como recebê-lo, né? Como recebê-lo. Uma vez que tem muita gente que tem dúvidas, muitas dúvidas sobre isso, né? Dúvidas como, já me perguntaram: pastor, eu creio, mas como que eu faço para receber? Outros me disseram: como que eu sei se eu fui ou não batizado no Espírito Santo? Então nós vamos nesse vídeo tentar, de alguma forma, esclarecer essas dúvidas e mostrar biblicamente que todos vocês que receberam Jesus como Salvador têm o direito de viver plenos do Espírito Santo, porque ele já foi derramado sobre a igreja. E isso aconteceu em Atos, capítulo de número 2. Antes de nós entrarmos exatamente nesse ponto, já respondendo aqui uma pergunta: por que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Por quê? Porque sem ele você fica sem poder, sem ter o poder de fazer a obra de Deus. Porque não é o meu esforço, a minha eloquência e o meu conhecimento humano, sabedoria, que faz a obra. É o Espírito Santo quem faz a obra. Foi por isso que Jesus disse: não saiam de Jerusalém antes de serem revestidos de poder. O Espírito Santo vem para trazer o poder sobre a igreja. Em Atos capítulo 19, tem um texto tão interessante, queria que você, se você quiser me acompanhar. Atos 19, Paulo chegou na cidade de Éfeso. E o texto vai dizer que quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 obreiros dinâmicos, trabalhando, se esforçando, fazendo de tudo para pregar o evangelho e crescer aquela igreja. E ele pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Isso no seu versículo 2. A resposta foi a seguinte: não, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Ele disse: mas vocês foram batizados como? Eles disseram: no batismo de João. E a Bíblia vai dizer então que Paulo, impondo-lhes as mãos, eles receberam o Espírito Santo. É só você ver a história da igreja em Éfeso, como que foi uma igreja importante no cenário cristão, né? Lá nas 7 igrejas de Apocalipse tem a igreja de Éfeso. Por quê? Porque ali houve um avivamento. O Espírito Santo faz isso, ele traz esse avivamento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, senão você vai ser um frequentador da igreja, vai ler a palavra, mas está faltando alguma coisa. Então você precisa do batismo com o Espírito Santo. E eu quero falar sobre isso. Você já tem papel e caneta aí para você anotar tudo isso? Você já pensou em enviar esse vídeo para alguém que anda na igreja, que leva uma vida mais ou menos, mas parece que está faltando alguma coisa? Então, está faltando o poder do Espírito Santo. Envie para 3 pessoas agora. Eu tenho certeza que você vai abençoar alguém. Eu quero aproveitar e pedir para que você que ainda não está inscrito no nosso canal, possa fazer isso agora. Vai lá, corre agora lá, subscreva o canal, ative as notificações e todos os vídeos que eu colocar você vai poder participar e vai poder ser abençoado. Esse é o nosso objetivo. Eu faço questão
de responder aqui pessoalmente, individualmente, cada mensagem que é enviada. E a sua opinião é importante para nós crescermos, produzirmos melhores conteúdos e fazermos o que a palavra de Deus nos diz, divulgar essa boa notícia do Evangelho. Tá certo? Vamos lá? Batismo no Espírito Santo. Pastor, o que é o batismo então no Espírito Santo? Como que eu sei se eu sou batizado no Espírito Santo ou não? João disse, eu batizo com água para o arrependimento. Você chegou à igreja, conheceu a palavra, se arrependeu, entregou sua vida para Jesus, desceu as águas, certo? Ok. E agora, o que vem depois? O batismo no Espírito Santo. Como saber se eu sou batizado? Como receber? Para você entender, você tem que ir lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes, quando de repente soprou um vento. Eles estavam em casa, como um tempo de oração, um tempo de comunhão ali, e a Bíblia diz que de repente ouviu-se um som como de um vento, encheu aquela casa e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. O que aconteceu ali em Atos dos Apóstolos foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, que nós vimos no vídeo anterior. Ali cumpriu-se o derramamento do Espírito sobre a igreja. A partir dali, a igreja, então, agora plena do Espírito, começou a se expandir pelo mundo, chegando até a nós. E nós precisamos hoje, como igreja de Jesus, continuar nessa mesma fé, vivendo plenos do Espírito Santo. Você que está na igreja e diz, eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Como saber? Como buscar? Como receber? Uma das coisas que você precisa entender é que a evidência de que alguém foi batizada no Espírito Santo é quando ela fala em outras línguas. É o falar em outras línguas, né? Como em outras línguas? Como que eu falo em outras línguas? Como falar em outras línguas? A Bíblia vai dizer tanto em Atos 2 como nas outras passagens. Por exemplo, lá em Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro chegou na casa de Cornélio. E Cornélio era um romano. Cornélio não conhecia, não era um judeu, não tinha conhecimento, não era considerado um judeu, alguém que tinha a comunhão com Deus. Ele era um gentil. Mas piedoso, temente na sua forma de crer, não conhecia Jesus, não conhecia a história de Jesus. Ele um dia tem uma visão e Pedro vai até a casa dele, ele reúne amigos e família para ouvir a mensagem de Pedro e Pedro começa a pregar. Capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, versículo 44. Pedro pregando ali diz assim, ó, enquanto Pedro falava essas palavras, Atos 10, 44, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Pedro começou a pregar sobre Jesus. Eram pessoas que não conheciam Jesus, não tinham nenhum tipo de comunhão com a palavra. E Pedro pregando, a palavra foi entrando no coração, eles acreditaram, o Espírito caiu sobre eles, como lá em Atos 2. E diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Eles foram batizados ali pelo Espírito Santo. Verso 46, a evidência do batismo com o Espírito Santo é essa aqui, ó. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então, a Bíblia diz que a evidência foi que agora eles estavam falando em línguas, como aconteceu lá em Atos 2 em Jerusalém. Agora em Cesareia, uma outra cidade, uma cidade romana, na casa de romanos, agora o mesmo estava acontecendo. Então,
quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, a evidência é que ela fala em outras línguas. Ela fala em outras línguas. Isso você vai ver também em Atos 19, isso você vai ver em outras referências, você vai ver em Atos 8. Atos 8, olha só, Atos 8, só para você ter uma ideia, Atos 8, aqui é uma outra realidade. Atos 8, Filipe vai para Samaria e ele vai pregar em Samaria. E a Bíblia diz que muita gente se converte em Samaria. O texto aqui de Atos 8 vai dizer assim, ó, vou ler para vocês aqui, capítulo 8, verso 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe desceu a Samaria, anunciava a Cristo. As multidões unanimemente davam atenção, ouvindo e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam gritando em alta voz, e os que estavam possuídos por eles. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, Filipe começou a pregar, curar pessoas, libertar pessoas, e muita gente se converteu. Primeira parte do vídeo, né? Nós aprendemos que libertação, cura, é a mão de Deus agindo, é o poder da palavra. Mas a obra estava completa? Não. Por quê? Porque eles não tinham recebido o Espírito Santo ainda. E aí o texto vai dizer no versículo 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Então, Pedro e João foi fazer o que lá? Se o povo já estava batizado, liberto e curado. Versículo 15 diz, chegando ali, oraram por eles. Marca isso daí. Para que recebessem o Espírito Santo, pois sobre nenhum deles ainda havia descido. Uau! Então, Pedro e João foram para lá e começaram a orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Porque eles já estavam libertos dos demônios, curados das enfermidades, crentes em Jesus, mas não tinham o Espírito Santo. E aí, eles impuseram as mãos, olha que interessante, versículo 17. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. A gente aprende aqui que também há a manifestação quando se impõe as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Então deixa eu falar com você que tem dúvidas sobre isso, que já frequenta a igreja, já é batizado, já é um cristão, já obedece a palavra, já é dizimista, já é ofertante, já prega o evangelho, mas você diz, eu ainda não sou batizado com o Espírito Santo. Primeiro, você tem o direito, porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Segundo, ser batizado com o Espírito Santo não é um privilégio de alguns, é um direito de todo aquele que está em Cristo. Então, comece a buscar por isso. É claro que esse vídeo é aberto, você pode ter a sua igreja, o seu líder, o seu pastor. É bom você falar com a sua liderança, mas aqui na igreja onde eu sou pastor, nós acreditamos nisso e temos orado por isso para que todas as pessoas sejam batizadas no Espírito Santo. E a evidência de que alguém é batizada no Espírito Santo é o falar em línguas. O apóstolo Paulo disse que o falar em línguas é tão importante que está escrito, Paulo disse, que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo, porque fala com Deus e não com os homens, porque fala mistérios com uma linguagem que só o Senhor compreende. Algumas dúvidas sobre falar em línguas é interessante, porque as pessoas dizem assim, mas pastor, me diz aí, quando eu começo a orar, vem uma palavra, mas eu tenho vergonha de falar e não sei o falar em línguas. Eu tenho vergonha de estar falando e de repente pode não ser o Espírito Santo. Como é que eu entendo isso? Como é que eu vou dividir isso? Se é ou se não é? Um dia Jesus, explicando para os discípulos, disse assim, qual é o filho que se pedir pão ao pai, o pai vai dar uma pedra?
Qual é o filho que, se pedir um peixe, o pai vai dar uma cobra, uma víbora? Aí ele disse assim, concluiu dizendo: se vocês, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai Celestial? Lhes dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você está buscando o batismo no Espírito Santo, você está pedindo o Espírito Santo na hora da oração, na hora do louvor, na sua igreja ali, na hora do culto, não tem como Deus te dar outra coisa. É o Espírito Santo. Agora, uma coisa muito interessante, que muita gente trava, é que a pessoa começa a pensar assim: eu vou ficar quietinho, eu vou deixar o Espírito Santo falar na minha boca. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não vai falar por você. Corre para a Bíblia, vai lá em Atos capítulo 2, veja lá no dia de Pentecostes, que está dizendo assim: todos os ouviam falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo não falou na boca deles. O Espírito Santo lhes concedeu o poder de falar. Então, o falar em línguas, quem fala é você. É você. Kenneth Hagin falava sobre isso nos seus livros, sobre como receber o Espírito Santo. Ele dizia exatamente sobre isso. Você não pode beber água de boca fechada. Como é que você bebe água se você não abrir a boca? O Espírito Santo vai te dar água para você beber, certo? Como que você bebe? Abrindo a boca. Ele te concede o poder de falar. Como que você fala? Abrindo a sua boca. Começando a falar. Aí você vai dizer assim: mas pastor, me diz aí, reverendo, a minha mente não compreende exatamente. O falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, não é uma experiência para você viver com a mente. É uma experiência para você viver no Espírito. Sua mente fica infrutífera? Tudo bem. Você não está adorando a Deus com a sua mente, você está adorando com o seu Espírito. E então você começa a adorar no Espírito, e você sente o seu Espírito ali, e ele vai concedendo. E quanto mais você fala, mais você vai sentindo o seu Espírito sendo fortalecido e você sendo edificado. Então, esse é o batismo no Espírito Santo. E nesse vídeo, eu estou tirando aqui algumas dúvidas, mas, acima de tudo, incentivando você e desafiando você a viver uma vida plena do Espírito Santo. Estude as cartas de Paulo, veja que Paulo ele chega a dizer: eu dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas muito mais do que vocês. Então, o falar em línguas é um refrigério que Deus nos dá. É como se fosse um benefício que Ele nos dá. Porque muitas vezes a nossa carne não sabe como orar, a nossa mente não sabe como orar. E aí você ora em línguas, é o Espírito Santo ali, através do falar em línguas, fazendo com que o seu espírito ore de acordo com a vontade de Deus. Isso está escrito em Romanos 8, 26, nos diz assim: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos como convém orar, mas o próprio Espírito, com letra maiúscula, falando do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, uma linguagem não compreendida pela nossa mente ou até por quem está perto de nós, mas numa linguagem, divina, numa linguagem divina, intercede por nós. Então, isso é um benefício que Deus deu para a igreja, o batismo no Espírito Santo. E nesse vídeo você aprendeu que todos têm direito. Ser batizado no Espírito Santo não é privilégio de alguns na igreja, mas de toda a carne, servos e servas, ricos e pobres, homens e mulheres, jovens e velhos, todos você tem direito. Segundo, a evidência de ser batizado no Espírito Santo é o falar em outras línguas. Terceiro, como começar? Como falar? Abrir a boca.
não é sentir, não é achar que está preparado, é começar a falar. Quando um bebê fala a sua primeira palavra, quando ele fala mamãe, papai, comida, papa, qualquer coisa, como sai certinho a palavra? Claro que não, porque ele está aprendendo. Como que ele fala água? Primeira vez que um bebê fala água, ele fala água ou ele fala água? Ele começa a falar. E à medida que ele vai falando, ele vai melhorando. Comece a falar. Então, na próxima celebração que você participar, no próximo culto, simplesmente creia e adore ao Senhor. Se você tiver dúvidas, escreva para mim, mande a sua dúvida, faça o seu comentário, eu estou à sua disposição. É claro, você também procura os seus líderes e tenha certeza que eles vão ter o mesmo carinho e alegria em lhe orientar. Mas esse vídeo tem como finalidade colocar no seu coração uma chama para você buscar ao Senhor, porque é da vontade de Deus que todos sejam plenos do Espírito. Eu vou terminar deixando para você uma mensagem. Ela está lá no livro de Números. A Bíblia diz que um dia, Moisés, lá no deserto, falou com Deus. E disse assim: Senhor, o cargo está pesado demais, o povo está dando muito trabalho. E aí Deus falou assim: faz o seguinte, eu quero que você reúna 70 líderes e eu vou pegar do espírito que está em você e eu vou passar para esses 70 líderes e eles vão te ajudar a guiar o povo. Então Moisés mandou chamar 70 líderes e mandou que eles viessem até a tenda e o Senhor falou: vou tirar o espírito que está em você e eu vou passar para eles. E isso aconteceu. Só que a Bíblia diz que quando isso aconteceu ali, Josué notou que tinha 2 líderes que não estavam presentes ali, que faltaram àquela convocação, e estavam lá no meio do arraial profetizando. E ele veio e falou: Moisés, tem um problema. Tem fulano e ciclano, estão lá no meio do arraial, eles não vieram e eles estão profetizando lá. E aí Moisés falou uma coisa tão interessante. Moisés falou assim: Josué, você está com ciúme de mim? Quem dera toda a congregação, não apenas os 70 que Deus chamou, toda a congregação, eram mais de 600 mil homens, todos profetizassem no nome do Senhor. Eu penso que isso é a vontade de Deus para a igreja hoje. Deus não quer apenas 70, Deus não quer apenas líderes, Deus quer que toda a igreja seja cheia do Senhor. Por isso, Joel 2 diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, vamos viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado, tenha fortalecido o seu coração, e a minha oração é que o Espírito Santo continue falando com você mesmo depois desse vídeo terminar. Eu te abençoo no nome de Jesus, tá bom? Até o próximo vídeo, mande para 3 pessoas, faça o seu comentário, que Deus te abençoe e viva pleno do Espírito Santo.